Aí, às vezes eu até falava com a pessoa quando era minha amiga, o que você acha de você fazer isso? A pessoa, é legal e tal. Não era para ela, era para mim. Deus estava me dando. Então, quando eu parei de querer transferir aquilo que Deus tinha para mim, entender e saber que se Ele me chamou, Ele ia me capacitar para viver os anos que eu dormi muito pouquíssimo, mas eu dormia muito bem, nunca tive esse problema, graças a Deus. Então, poucas horas de descanso, Deus me dava assim o reset total, eu conseguia recuperar. Isso tudo foi muito bom para mim, porque eu entendi que cada estação eu abraço aquilo que Ele tem para mim, eu visto a roupa, eu gosto de dizer isso, eu visto a roupa daquela estação com alegria, com leveza e com a força, né? A força do boi selvagem, a força dessa mulher Shail, que tem a força dentro de si de um grande exército. Eu creio muito nisso, e até quando eu me sinto muito fraca, que a gente é humano, né? Eu sei que o poder dele se aperfeiçoa em nós. Amém. Ô Flávia, ousadia e coragem são marcas nítidas em você. A gente olha e a gente vê, você é uma mulher ousada, uma mulher que tem uma coragem, assim. Como que você alcançou esse nível de ser essa mulher? A necessidade. A crise forja você, amiga. Eu digo que nós somos forjados no Getsemane, né? O Getsemane no jardim das oliveiras, o jardim da azeitona, da prensa da azeitona. Quando a crise vem, eu gosto muito de dizê-lo algo assim, que a crise não vem para te matar, ela vem para te promover. Se você é um filho de Deus, você não cai para baixo, você cai para cima. Você é promovido, você sobe de nível. Então a pandemia veio e no meio de toda a confusão, de toda a destruição, nós somos promovidos ao nosso lugar secreto, a crescer na essência, a voltar àquilo que realmente tem valor. Então, quando vem uma crise, eu digo que eu fui forjada por Deus para isso. E ser forjado é ser pressionado, é ser muitas vezes ali onde você está produzindo o seu melhor azeite. Eu gosto de olhar para Mateus 25, com aquelas 5 virgens prudentes. Qual foi a diferença delas para outras 5 que foram nécias? É que as nécias só tinham fogo. Fogo de palha, hype, modinha, todo mundo vai, Lu. Mas permanecer queimando na hora da noite escura só permanece quem tem azeite. E o azeite é intransferível. A única maneira da gente ter esse óleo, esse azeite, é passando por um lugar chamado Getsemane. E ele é desconfortável, ele é doloroso. Então, assim, nesse lugar foi como tantos homens e mulheres de Deus. Esther, que se levantou para assumir o seu lugar, Josué, que se levantou ali, seja forte e corajoso. A necessidade, a crise, ou ela te destrói se você está desalinhado com Deus, ou ela te promove a um novo nível de força e coragem. Então eu diria que força, ousadia e coragem foram as minhas únicas alternativas para poder estar aqui. Uau! Eu vou até contar um caso que eu nunca contei em nenhum podcast, que foi na necessidade, na crise, na pandemia que nasceu o Glorify. Uau. Foi assim, né, o criador de Glorify, né, o aplicativo, ele nasceu assim, tava bem na pandemia e muita ansiedade, muito, ninguém sabia, né, qual que era, o que estava acontecendo direito, e ele começou a usar um aplicativo que era para acalmar a mente contra a ansiedade, assim, e nesse aplicativo falava assim, né, para esvaziar a sua mente. Então ele começou a usar, tipo, para... E aí, de repente, ele parou e ele pensou assim, peraí, mas se isso me esvazia, e me esvazia da minha ansiedade e tudo, mas eu não quero ser uma pessoa vazia, o que me enche? Uau. O que me esvazia do mal, me tira a ansiedade, me tira o medo, mas me preenche? Ele falou assim, só Deus faz isso. Só Deus tira o pior de nós, transforma a nossa ansiedade, o nosso medo em confiança, nos faz confiar nele e nos enche dele, nos enche do Espírito dele, nos faz melhor diante da crise. E ele falou assim, meu Deus, isso só existe no secreto, isso só existe na vida com Deus, isso só existe no dia a dia, lendo a palavra, nos pés de Jesus, no seu tempo com ele. E ele falou assim, tá, mas eu não tenho como sair na rua e anunciar isso para todo mundo no meio de uma pandemia. Então o que eu vou fazer? Eu vou usar o que todo mundo tem na mão, tá? Todo mundo com celular. Meu Deus. Eu vou criar um aplicativo para que as pessoas façam devocional, se esvaziem de tudo que existe de ruim e se encham da palavra de Deus. Nossa,
Então eu acredito tanto nisso, porque parece que nos momentos que a gente não tem mais saída, que a gente chegou no seu limite, o nosso limite é que o Senhor nos dá uma nova direção, uma nova, sabe, palavra. Eu passei por isso, uma situação assim no exército, também lembrei agora para falar que no meu primeiro dia de treinamento, o tenente que estava me treinando, ele disse, para começar nós vamos correr 3 quilômetros. Lu, eu não tinha corrido nunca na vida nem 500 metros. Eu fazia aquele exercíciozinho assim, basiquete de academia, sabe? Nunca tinha corrido. E daí eu falei, a gente fala vibrando, né, no exército. Senhor, e se eu não conseguir? Ele olhou para mim com muita autoridade e disse, você vai conseguir, Arraiz. Aí na hora eu falei, Deus, o Senhor usou alguém de patente mais elevada do que a minha, para ver em mim, enxergar em mim algo que nem eu mesma estou enxergando, que eu sou capaz. E naquele dia eu corri e eu terminei ali, né, fazendo os últimos exercícios da ginástica militar no cimento quente. E ninguém percebeu que eu estava muito suada, mas eu chorei copiosamente sentada naquele cimento quente. E o Espírito Santo disse para mim, quem foi que disse quais são os seus limites? Filha, sou eu que te levo além daquilo que você um dia pode imaginar que é capaz. Então eu tinha dito, eu não posso, eu não consigo, eu não sei, isso aqui não é para mim. E o Senhor me esticou. Então, muitas vezes, no meio de uma situação assim, o Senhor nos leva a ter uma ideia brilhante. Eu digo que é um download dos céus. Que isso aí foi um download dos céus. O Glorify, que hoje alcança milhares de pessoas no mundo inteiro. E, através de uma crise, foi alguém que estava alinhado com os céus, pôde promover o seu melhor. Qual que é a função dos bastidores do Secreto com Deus? É tudo, Lu. A plataforma, ela não é 2%, 3% do nosso ministério. Hoje, com as redes sociais, que são tão boas também, mas nós temos muitas pessoas que são promovidas, né, à plataforma, às telas, ao público, sem ter uma história construída. E são nos bastidores da nossa história que nós temos a nossa vida com Deus forjada e construída. Quando os holofotes se apagam, as luzes, a beleza, os cachos se vão, tudo se vai, a única coisa que fica é quem nós somos diante de Deus. Eu digo, Lu, que se você é promovido, se você é alguém mexido pelos aplausos humanos, você também é destruído pela falta de aprovação. Então, a primeira aprovação que a gente tem que ter é a aprovação do Senhor sobre nós. Então, quando vierem os aplausos, o uau, que lindo, parabéns, você agradece, mas assim, aquilo não entra no seu coração. Você sabe que vem de Deus, que é do Senhor. Então, uma história forjada, você conhece, talvez você não conheça de imediato, mas o tempo mostra quem tem as raízes profundas. Porque mudando a estação, na hora que as circunstâncias mudam, que a tempestade vem, quem tem as raízes profundas permanece inabalável. Não estou lembrando se é Hebreus 4, enfim, está em Hebreus, quando a Bíblia diz que as coisas abaláveis serão abaladas, né? Eu li muito esse texto na pandemia, mas aqueles ali que estão no Senhor, eles são inabaláveis. Se você é alguém que está arraigado, enraizado em Deus, pode vir a circunstância que for. Então eu digo que o lugar secreto é meu tudo, a partir dali que eu sou corrigida, forjada, que eu recebo direção, revelação, é o meu lugar de ajuste, é meu consultório de terapia, tá? Eu preciso dizer isso aqui, tá? Eu posso dizer isso porque eu sou médica. Eu sou totalmente a favor da terapia. Nós temos na nossa igreja um grupo enorme de psicólogos que dá assistência às pessoas. Entendo que muitas vezes você precisa de medicação, especialmente em algumas situações pontuais.